Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Lídia Prado. Ela é enfermeira, especializada em obstetrícia, em ginecologia pelo Einstein. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a amamentação. Ela vai ser a nossa consultora, a nossa parceira aí do canal. Aqui no consultório, uma coisa que acontece muito frequentemente, muitas mães chegam para mim e dizem o seguinte: doutor, meu leite é fraco, ou ele não sustenta, porque o meu bebê às vezes está no meio da mamada e larga e começa a chorar, e depois eu ponho ele no berço e logo em seguida ele já quer mamar de novo. Sim. E essa dúvida é muito frequente. Será que o meu leite é fraco, ele é insuficiente? O que você acha sobre isso? Doutor Evandro, a maioria dos desmames precoces eles acontecem muito por causa desse grande mito que é o leite fraco. Essa síndrome do leite fraco, ela precisa acabar. O leite fraco, ele não existe. Ele acaba sendo um problema cultural e não um problema biológico. Então o leite ele é muito forte, ele é totalmente suficiente para esse bebê. Quanto mais o bebê mama, mais leite a gente tem. Então é muito importante que a gente acredite no leite, no poder desse leite. Ele é insubstituível, a gente não consegue comprar em lata nenhuma. Eu sinto assim, em muitas mães, que muita gente não acredita no colostro, né? Todo mundo sabe que ele existe, já é um termo bem popular, muita gente sabe o que é colostro, é aquele leite do início, mais proteico, menor quantidade, mais água. Mas muita gente não acredita nele. O pessoal começa a amamentar no início é muito difícil amamentar. E falo por experiência própria, né? Nós temos 2 filhos, também pro terceiro, coragem, né? É muito difícil amamentar, isso não se fala nos comerciais, né? Isso não se fala na televisão. Sim. É muito difícil amamentar. E muita gente não acredita no colostro, porque parece que é pouquinho, às vezes parece que é insuficiente, o bebê começa a mamar, parece que as mamas estão vazias. A orientação da amamentação ela deve fazer parte do pré-natal. Então muitas mulheres elas já chegam nesse processo de amamentação sem orientação e elas acabam desistindo diante dos desconfortos que acontecem por ausência de informação. Essa descida do leite depende muito de cada parto. Se a gente tem uma cesárea, geralmente a gente tem uma demora aí de 72 horas pós-parto. Se a gente tem um parto normal, geralmente 48 horas. Nesse período, muitas mulheres elas já começam, às vezes, com o uso de uma fórmula mal indicada, muitas vezes, por achar que aquela quantidade de leite é insuficiente para aquele bebê. Meu bebê tá com fome. Às vezes até por despreparo do profissional em orientar. Exato. E não, aquilo é realmente o suficiente para aquele bebê. Depois vem aquele processo de apojadura, que a gente tem um monte, que o peito fica todo lotado de leite, porque o seu corpo ainda não sabe se você teve um bebê ou se você teve 2. Então depois ele vai começar com uma produção mais proporcional ao consumo. E nesse período, às vezes, as mulheres já entram em desespero, a pega não tá certa, o peito tá às vezes fissurado, e aí falam, meu bebê tá chorando, deve ser porque o meu leite é fraco, deve ser porque o meu leite é insuficiente. E não, o bebê chora por N motivos. Colo, às vezes é um contato pele a pele que a gente faz que já vai melhorar. Então, conforto, assim, são tantos motivos, né, o choro. Às vezes é uma etiquetinha da roupa que tá incomodando, o material da roupa que não tá legal. E uma coisa também que é importante, doutor Evandro, a gente tentar entender o tempo dessa mamada. Sim. Porque se eu tenho um bebê que mama no peito 5 minutos de um lado, e aí eu já troco o bebê de novo de peito. E aí eu fico com esse revezamento, vai demorar para esse bebê atingir o leite, que a gente chama de leite posterior, que é aquele leite rico em gordura, que é o que vai fazer ele ficar bem saciado. A gente não encontra na literatura nenhuma evidência pra gente apontando de que o bebê tem que mamar 20 minutos, ou que ele tem que mamar 5 minutos, o que muitas vezes a mulher recebe essa orientação, às vezes no próprio hospital. Não, eu já vi muitos pais que vêm com um caderninho e anotado. Foram 20 minutos, aí eu parei, deixei ele descansar 2 horas. E não existe isso, né? É livre demanda mesmo. Né? Livre demanda. Isso acaba causando uma certa neura. A mulher ela fica muito refém daquele caderninho. Não que isso seja algo errado, às vezes a gente se sente um pouco mais segura, anotando, foi na mama direita, depois, não tem problema. Mas a gente não precisa focar e ficar muito bitolado nisso, porque a gente tem que ofertar quando o bebê quiser. E a livre demanda, ela não é algo que parte somente do bebê, ela é algo que parte também da mãe. Então, às vezes ela vai sentir que a mama já tá um pouco desconfortável, já sente que tá com uma produção ali, vamos
vou ofertar. Então, é tanto a necessidade da mãe quanto a necessidade do bebê. O menino, ele tem uma sucção um pouco mais intensa do que a menina. Isso a gente sabe, mas cada menino vai ter um tempo. Então, a gente vai ter um menino que vai mamar em 15 minutos, ele já vai estar saciado. Lembrando que a gente tem um ciclo durante essa mamada. Sim. Então, esse bebê ele não vai mamar nutritivo o tempo todo. Então, ele mama nutritivo, ele para, ele mama não nutritivo. Mas a gente tem que tentar entender a rotina daquele bebê. Sim. Então, se eu tenho um bebê que geralmente mama 20 minutos, nesse ciclo de nutritivo e não nutritivo, se ele mamou 5 nessa mamada, e é aquele bebê que eu já conheço que ele geralmente mama 20, na próxima mamada eu vou com ele pra outra mama. Sim. Agora não, ele mamou 5 minutinhos, não quer mais, verticalizou, fez uma troca de fralda, não quer mais, na próxima mamada eu volto ele para aquela mama que ele mamou pouquinho. Até um tempo atrás, eu digo até meses, a gente tinha a ideia de que, isso em literatura, de que a gente tinha 2 tipos de leite. Então a gente tinha o leite anterior e o leite posterior. O que seria isso? O leite que sai primeiro, então ele é um leite rico em vitaminas, água, anticorpos, imunoglobulina, e o leite que sai por último é um leite rico em gordura. Sim. Então a gente tinha acreditava e ensinava de que existia uma divisão desse leite. Recentemente saiu falando que não existe uma divisão exata dessa, né? Não tem uma separação. Não significa que no leite anterior não tenha o posterior, que é o rico em gordura, e que de gordura não tem esses fatores de proteção. Mas ele é mais rico nesses componentes. Então, se eu sei dessa informação, eu não posso ficar trocando meu bebê de peito o tempo todo. O correto é, eu deixo ele esvaziar, eu sinto, nossa, eu acho que esvaziou bem, ele mamou legal, então vamos passar para a próxima mamada. Sendo no próximo peito, seja na mesma mamada ou na próxima. Sim. Então depende do tempo que ele especialmente porque até no começo o bebê ele mama muito pouco, né? Sim. No começo o estômago do bebê é bem pequenininho, 40, 50 ml. Sim. Os dias vão passando e aumentando, 60, 90. E aí nesse comecinho, se você troca muito de mama, ele se sacia só com aquele leite da entrada ali, que tá só no ducto, né? Já enche. E aí já começa de noite, ele tá sempre, às vezes, insatisfeito também por causa disso, não tá explorando bem todo o leite da mama, né? Tem muitas mulheres que às vezes, levando elas falam, nossa, mas meu bebê não sai do peito. Ele solicita com muita frequência. A gente precisa entender o tempo que esse bebê tá ficando no peito. Tem que ser livre demanda mesmo, vamos ofertar, quanto mais a gente ofertar, mais leite a gente vai ter. Mas um intervalo às vezes de 30 minutos entre uma mamada e outra não é muito comum. Sim. O ideal é que ele tenha um espaço maior. Talvez ele não tenha atingido o leite posterior na mamada anterior, nada determinante. E muitas mães no começo, elas comentam assim, que o bebê, meu bebê ficava antes 40 minutos no peito. Aí o bebê vai crescendo e hoje ele fica 10 minutos. Eu acho que ele tá mamando muito pouco. E o que eu percebo da prática é que, na verdade, o bebê ele tá ficando melhor em mamar, né? Sim. A técnica dele tá aprimorando. Exato. Então, às vezes, em 10 minutos ele consegue extrair muito mais do que ele extraía em 40. Então, tem esse outro lado também, né? Claro. É o ciclo do bebê. O bebê ele vai aprendendo a mamar, né? Outra coisa muito comum também que as mães, os pais perguntam é se a alimentação materna influencia muito. Inclusive, assim, geralmente a pergunta está relacionada a cólicas. Sim. Só que se o que a mãe come, ou o que ela toma ou deixa de tomar, se isso influencia na produção do leite ou na redução do leite, os aspectos emocionais, físicos, o que você acha sobre isso? É algo que a gente tem muito. A cerveja, né? Cerveja preta, a canjica e várias outras coisas. A alimentação da mãe, ela não interfere na produção do leite materno. Alguns fatores são extremamente importantes para a gente ter uma produção legal. Então, a ingesta hídrica, a gente precisa ter uma mãe aí com uma ingesta hídrica de, 3 litros no mínimo por dia. Principalmente em dias frios, caso a gente se esquece de tomar água. O emocional dessa mãe interfere bastante. Sim. Então, passaram por algum momento de estresse ou algum trauma, algo que mexeu muito com essa mulher, a produção de leite vai lá embaixo. Então, a gente precisa tentar ter um equilíbrio emocional. Às vezes ela fica muito sobrecarregada. E os primeiros 15 dias, principalmente, eles são um tsunami de hormônio. Sim. Então, é importante ter essa rede de apoio, ter momentos de descanso. Uma coisa importante é que 80% do leite ele é produzido exatamente no momento que o bebê está sugando. Isso é muito interessante. Vai passando os dias, a mulher fala, epa, eu tinha um peito lotado de leite e agora não tenho mais esse tanto de leite.
eu não tenho mais leite. Meu leite está secando, ou meu leite é insuficiente, ou tá fraco, meu bebê tá com fome. Mas não, o seu corpo, ele é muito perfeito. Se ajusta então, ele à necessidade. Se ajusta à necessidade. Por isso que é muito importante a gente saber que produziu, precisa de ter consumo. Então o peito não pode ser estoque, né? A gente ouve isso também bastante. Peito não é estoque de leite, ele é só fábrica. Sim. Então produziu, precisa de ter essa saída. Então a produção, ela não tem associação com a alimentação. Ela tem associação, claro que precisa de uma alimentação saudável, balanceada, pra gente cuidar dessa mãe, mas não é isso que vai alterar a composição desse leite. Ele vai continuar sendo leite extremamente forte. Tem estudos em países onde a fome é muito grande, na África, na Ásia, a mãe desnutrida e mesmo assim ainda produz um leite de qualidade. Sim. Você vê que o bebê está bem nutrido. Sim. E a mãe desnutrida. Sim. O corpo, ele vai tirar de onde não tem para oferecer para esse bebê. Então a mãe vai ficar anêmica, a mãe vai começar a ter vários problemas, perder mas cabelo, a composição desse leite, ela vai continuar sendo um leite extremamente poderoso. Importante a gente ter uma demanda bem estabelecida para a gente não ter, o seu corpo não entender que não está tendo saída. Sim. E que ele precisa parar de produzir. A gente quer que ele continue produzindo. E aí, do ponto de vista pediátrico também, como é que a gente avalia numa consulta pediátrica se o bebê está mamando bem? Então, especialmente o ganho de peso, cada faixa etária tem o seu ganho de peso ideal, né? A gente sempre calcula em torno de 15, 20, 25 gramas por dia. Tem bebês que em meses ganham mais, outros meses menos. Mas é a forma mais objetiva da gente ver se o bebê está mamando adequadamente. Se ele mama o suficiente, ainda que para a família não pareça ser um ganho de peso muito grande, se está dentro das curvas adequadas, é tranquilo. Eu sempre insisto muito com isso. A mãe acha às vezes que o leite está insuficiente, o bebê está ganhando peso, está saudável. Então esse é o fator mais importante. Quando a mãe realmente está com uma baixa produção, que é muito raro, às vezes a gente ajuda, prescreve alguma medicação. Nem sempre a medicação é o que vai fazer diferença. Exato. Como a Lídia falou, o mais importante é a sucção, é o bebê ficar no peito, a mãe ter essa paciência para colocar no peito o tempo inteiro, no início é livre demanda, para produzir mais, né? Acho que esse é o fator mais importante. Tem muitas mulheres que elas são desestimuladas no consultório. Né? A gente vê mulheres falando, não, mas primeiro desconforto eu já entrei com a fórmula. A gente precisa ter um equilíbrio. Tantas técnicas, translactação, tanta coisa que a gente pode usar pra gente poder incentivar esse aleitamento por bastante tempo. As vantagens são inegáveis, né? É um leite ideal para aquele bebê específico. Sim. É barato, né? Um leite que já vem na temperatura correta. Não é assim, inquestionável, né? Vamos aumentar por bastante tempo. É o melhor alimento do mundo. A gente vai ter crianças mais inteligentes, né? Menos obesidade. Claro, tem mães que não conseguem, né? Tem muitas mães que às vezes na adolescência fizeram uma cirurgia de redução de mama. Sim, teve prejuízo ou usam alguma medicação, um tratamento oncológico. É claro, tem situações que a mãe às vezes não consegue. E não é nosso papel também julgar essas mães, colocar um peso, né? Exato, não é um peso a amamentação, é muito difícil. Sim. Lá em casa nós tivemos dificuldade, eu tive que apoiar muito a minha esposa, mas depois que ela passou por esse período mais difícil foi muito bom. Sim. E ela de jeito nenhum se arrependeu, no começo ela queria desistir da amamentação. Cada caso a caso, a gente tem que colocar na balança, o que para aquele bebê naquele momento está sendo o mais adequado. Sim. Mas é claro que o estímulo à amamentação é o mais importante, né? Sim, é o que a gente prega. E é o que traz mais benefício para o bebê e para a mãe também, né? É isso, pessoal. Eu queria agradecer a Lídia. Nós vamos ter outros papos como esse. É um papo muito enriquecedor. Tem muitos temas relacionados à amamentação, à maternidade, enfim, o pós-parto. A gente vai falar sobre isso. Mandem suas dúvidas, sugestões. Sigam ela no Instagram. Segue os nossos Instagrams também. E continuem nos acompanhando. Um grande abraço. Beijo, gente!